Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de atividades, com os exercícios sobre medidas, as áreas de quadriláteros e também de triângulos. Primeiro exercício, vamos observar as informações sobre os polígonos para resolver os problemas propostos em cada um, Atenção, as figuras podem não estar em tamanho real. Então, na questão A, ABC, ele é um paralelogramo, com AB igual a 4 centímetros, AD igual a 5 e a sua altura é igual a 4. Qual que é a área desse paralelogramo? Então, como que nós calculamos a área? Vamos calcular, vamos pegar os valores e nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 16. Sabendo que BF é a altura relativa entre a base, determine qual que é o valor dessa altura. Então, nós já sabemos que a área do paralelogramo ela é igual a 16 centímetros ao quadrado, porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, considerando H como sendo a medida aqui de BF, e que a altura está relativa com a base aqui, AD, então, o que nós temos? Nós temos 16, que é o valor da área, igual a 5 vezes a altura. Então, agora esse 5 aqui está multiplicando, vai passar dividindo, então a altura é igual a 3,2. Na questão B, esse losango ABCD, ele tem AB, então essa parte aqui mede 5, e com a sua diagonal maior medindo 8. Sabendo que a área do losango ela é igual a 24 centímetros quadrados, determine qual que é o comprimento da diagonal menor, Então, qual que é a forma que nós utilizamos para calcular qual que é a área do losango? É a área igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, a área nós já temos, que é o 24, a diagonal também nós já temos, que é 8, e nós vamos encontrar qual que é o valor da diagonal menor, Então, o que nós precisamos encontrar? Qual que é o valor de D, Então, olha só, esse 2 que está dividindo, eu posso aqui simplificar 8 com 2, que vai dar 4, e aí o 4 que vai ficar aqui multiplicando, vai passar para cá, dividindo, então nós vamos ter 6. Então, a diagonal menor, ela mede aí 6 centímetros. Como todo losango ele é um paralelogramo, nós podemos calcular a área também considerando a base como um lado, Use essa estratégia para encontrar o comprimento da altura AE relativa aí à base DC. Então, vamos lá. A área do paralelogramo, como que ela é dada? Como que nós encontramos? Nós multiplicamos a base vezes a altura, Então, 24 é o valor da área, Então, igual a 5 vezes a altura. Então, encontrando o valor da altura, nós vamos ter 4,8. Portanto, o comprimento da altura é igual a 4,8 centímetros. Questão C. Esse triângulo ABC, ele é isósceles, com os lados AC igual ao lado BC. Então, é a mesma medida esse lado, tem a mesma medida que esse. Eles medem 6 centímetros. E AB, essa parte aqui, mede 6 raiz de 3 centímetros. Sabendo que a área é igual a 9 raiz de 3 centímetros, encontre qual que é a altura relativa aos lados AB e também aqui AC, essa altura, Então, sendo A área do triângulo, nós precisamos separar, o problema em dois casos. Então, o primeiro caso, a base AC, então, ou seja, dessa base aqui, com a altura do lado BD, com essa altura aqui. Então, triângulo, nós utilizamos qual fórmula? A área igual base vezes altura dividido por 2, Então, a área nós já temos, que é 9 raiz de 3, igual aí a base, que no exercício que fala aqui é 6, vezes a altura, que é o que nós vamos procurar, e aí isso dividido por 2. E aí, quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter a área 1, essa primeira área, nós vamos ter 3 raiz de 3 centímetros. E agora, o segundo caso, Então, mesma fórmula, é um triângulo, vamos utilizar a mesma fórmula. Então, a área é a mesma, 9 raiz de 3. Aí, aqui no exercício, ele fala que esse lado AB, Esse lado aqui, ele mede 6 raiz de 3. Então, é 6 raiz de 3 vezes a altura que nós estamos procurando sobre 2. Então, encontrando o valor da altura, nós vamos ter 3. Então, a medida
logo a medida da altura relativa do lado AB aqui, essa altura, ela é igual a 3 centímetros. Na questão 2, esse quadrado ele é um quadrilátero regular. Por isso, ele é simultaneamente um retângulo, né? Ele tem ângulos internos congruentes. E um losango, né, tem lados congruentes. Então, nós podemos calcular a área do quadrado usando tanto a fórmula da área do retângulo, quanto também a área do losango. Então, com base nessas informações, determine a relação entre o lado do quadrado e da sua diagonal. Então, a área do quadrado a partir do retângulo, né? Então, seria lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Agora, a área do quadrado a partir da área do losango, né? Como que é a fórmula que nós utilizamos? Diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2, né? Então, como as diagonais aqui elas têm o mesmo tamanho, né? Nós podemos dizer que é diagonal ao quadrado dividido por 2. Então, logo nós vamos ter quanto? Nós vamos ter L ao quadrado, é a mesma coisa que a diagonal ao quadrado sobre 2, né? E aqui o inverso desse quadrado, nós vamos ter a raiz. Então, vai ter diagonal menor, né? Igual a L raiz de 2. Na questão 3, vamos calcular qual que é a área desses trapézios, qual que é a forma que nós utilizamos. Então, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, aqui nós vamos ter base maior 9 mais a base menor 5 vezes a altura, que é 4 divididos por 2, 28 metros quadrados. Aqui na questão B, então, é a mesma fórmula, né? Então, olha só, qual que é a base maior? A base maior aqui é 5, a base menor é 2, então 5 mais 2 vezes 7, dividido por 2, vai dar 17,5. Na questão C, também utilizamos a mesma fórmula, então a base maior aqui é 6 raiz de 2, mais a base menor que é 2 raiz de 2, e a altura é 3 raiz de 2. E agora, fazendo a multiplicação, nós vamos ter 24 milímetros quadrados. Na questão 4, nós precisamos demonstrar que a área desse octógono regular, ela é calculada por A igual a 2, que multiplica 1 mais raiz de 2 vezes L ao quadrado. Então, olha só, existem várias formas que a gente pode, né, decompor um octógono. Uma delas é considerar a área total como a soma das áreas de 2 trapézios, né? E também do retângulo. Então, nós temos retângulo e nós temos também aqui trapézio, a gente precisa decompor isso daí, né? Então, qual que é a forma que nós utilizamos para encontrar qualquer área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, aqui nós temos, né, aqui o lado mede L, aqui nós temos que a altura, né, é L mais L raiz de 2. Então, nós podemos substituir aqui na fórmula, né, e aí do retângulo. Do retângulo, como que nós temos? Nós temos também que o lado mede L e a altura também é a mesma, né? Então, é a base vezes a altura. Então, nós também substituímos aqui na base, né? Simplificando isso, nós vamos ter, simplificando e continuando lá no final, nós vamos ter 2, que multiplica 1, mais raiz de 2, que multiplica L ao quadrado. Na questão 5, essa figura ela é formada por 2 quadrados, de lado 6 centímetros e 2 triângulos. Se M ele é o ponto médio de AB, qual que é a área total dessa figura? Então, como M ele é o ponto médio, os triângulos, retângulos que nós temos aqui, eles têm 3 centímetros de altura e tem 6 de base, né? Então, assim, qual que é a forma que nós utilizamos para encontrar a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, é a base que é 6, a altura que é 3, multiplicando e dividindo por 2, nós vamos ter 9. Então, a área do triângulo é igual a 9. Agora, a área total, né? Ela é composta com 2 quadrados e 2 triângulos. Então, a área total é 2 vezes 6 ao quadrado, que nós sabemos que o lado é 6, né? Mais 9. Então, a área total é 90 centímetros quadrados. A opção correta é a opção A. Na questão 6, uma tira retangular de cartolina branca, de um lado cinza e do outro, né? Ela foi dobrada como nessa figura, formando um polígono de 8 lados. Qual que é a área desse polígono? Então, olha só, nós vemos que nós vamos ter um
trapézio aqui na parte cinza, nessa figura 2, né? A base maior aqui, ela é de 24 centímetros e a base menor, ela é de 12. Então, a altura também é 12 centímetros. Então, substituindo esses valores na fórmula, nós vamos ter 216 centímetros quadrados. Como que o polígono ele é composto com 2 desses trapézios, é só nós multiplicar por 2. Então, 2 vezes 216 vai dar 432 centímetros quadrados. Na questão 7, no retângulo A, B e C, eles são os pontos médios de seus lados. Então, estão dividindo aqui esses lados aí ao meio. O é o ponto de encontro das diagonais. E aí ele pergunta qual que é a área da região que está assombreada. Então, aqui nós vemos que a parte que está sombreada, nós temos triângulo, né? E o triângulo sombreado maior, ele tem como altura aqui a metade do retângulo e a mesma base, né? Então, logo, qual que é a área? Então, a área, ela é igual a 1/4 da área do retângulo, da área total, né? E os outros dois triângulos menores, os dois juntos, eles formam aí maior. Então, dessa forma, a área total em cinza é 2 vezes o triângulo maior, ou seja, um meio da área desse retângulo. Então, a opção correta é a opção C. Questão 8. Um quadrado de 3 centímetros, ele é cortado ao longo da sua diagonal em 2 triângulos, como mostra nessa figura. Com esses triângulos formados, as figuras dos itens A, B e C, nas quais destacamos em cinza, a região em que um triângulo fica sobre o outro em cada item, calcule qual que é a área, né? Então, de acordo com essa imagem, foi destacado aqui nas questões. Então, aqui, o triângulo assombreado, ele tem a base igual ao lado do quadrado, né? Que aqui no exercício fala que é 3 centímetros. E a altura, ela é a metade. Então, a metade de 3 é quanto? 1,5. Então, portanto, qual que é a área? A forma que nós utilizamos é a base vezes a altura dividido por 2 no triângulo, né? Então, é 3 vezes a altura, que é 1,5, divididos por 2, nós vamos ter 2,25. E aí, na questão D. Então, aqui, ó, olha só a imagem que nós temos. Qualquer que seja o triângulo, a região em destaque sempre vai ser 1/4. É 1/4 da figura total. Então, assim, qual que é a área aqui desse triângulo que nós temos em cinza? É 1/4 centímetro quadrado. Na opção C, então, nós temos aqui essa figura. Então, como os triângulos originais, eles têm base de 3 centímetros, como fala no exercício, e a base total do novo triângulo, ela mede 5, como está mostrando aqui, então, a área cinza, ela deve ter a base de 1 centímetro. Então, essa área, ela pode ser decomposta, né, dividida ali como um retângulo de altura de 2 centímetros e um triângulo idêntico ao do item anterior. Então, assim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 vezes 1, né, que seria a base vezes a altura, então 2 vezes 1, mais 1/4 do item anterior. Então, quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter 9/4 e fazendo essa divisão, nós vamos ter 2,25. Vamos também resolver os exercícios sobre a área de círculo e o comprimento de circunferência. Então, uma costureira deseja confeccionar uma toalha redonda com diâmetro de 1,4 metros. Para a toalha ficar mais bonita, ela vai aplicar um bico de renda em contorno, né? Depois de finalizado o seu trabalho, quantos metros quadrados de tecido terá a toalha e quantos metros de bico de renda a costureira usou? Arredonde o seu resultado para 2 casas decimais e use 3,14 como valor aproximado para π. Então, nós vamos ter que descobrir a área, né, dessa toalha e também aí o comprimento da circunferência. Então, como que nós calculamos aí a área da circunferência? Nós vamos calcular com π vezes raio ao quadrado. Aqui nós não temos o valor aqui do raio, mas nós temos o valor do diâmetro, né? Então, como que vai ficar? Então, é área igual a π vezes raio ao quadrado. Então,
O π, nós já sabemos que é 3,14, e aqui o raio, né? Ou seja, o raio é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2, né? Então, fazendo essa divisão e depois multiplicando por 3,14, nós vamos ter que a área é igual a 1,5386 metros quadrados. E agora, o tecido, ele terá aproximadamente qual que é a área? Então, aproximando com duas casas decimais, aqui o 386 nós vamos aproximar de 4. Então, é 1,54 metros de área, né? E agora, qual que é o comprimento da circunferência? Então, nós utilizamos a fórmula C, que é de comprimento, igual 2 vezes o raio, vezes π, né? Então, o raio a gente já descobriu aqui nesse exercício anterior, né? Quanto que ele é, então, multiplicando 2 vezes π vezes o raio, nós vamos ter 4,396. E aí, aproximando, então, nós vamos ter 4,40 metros de bico de renda. Na questão 10, essa figura, ela nos mostra um círculo de área de 36 centímetros quadrados, sobre o qual estão desenhados 4 triângulos equiláteros, com um vértice comum aqui no centro do círculo. Qual que é a área da região que está assombreada? Então, como os triângulos eles são todos equiláteros, nós podemos ocultar, né, desse círculo, podemos tirar 4 setores circulares com os ângulos de 60 graus, porque o triângulo equilátero ele tem todos os ângulos aí iguais a 60 graus. Então, do círculo original, retirou-se o total de setor de 4 vezes 60, que vai dar 240 graus. Então, ficando apenas só o seu restante aqui, né, do setor menor, ou seja, 120. Portanto, restou apenas 1/3 da área desse círculo, ou seja, 12 centímetros quadrados. Na questão 11, a figura exibe 5 configurações que pretendem apresentar uma circunferência de centro O1 e o perímetro de 2π centímetros e um quadrado de centro O2 e perímetro de 4 centímetros. Aponte a alternativa que corresponde à configuração descrita. Então, olha só, o raio da circunferência, ele é igual a 1 centímetro, olhando aqui nas observações, né? Então, a medida é a mesma que o lado do quadrado de 1 centímetro. Então, qual que é a opção correta? A opção D. Na questão 12, o papelão utilizado na fabricação de caixas reforçadas, ele é composto por 3 folhas de papel coladas uma nas outras, sendo que 2 folhas das faces são lisas e a folha que se intercala entre elas, ela é sanfonada, conforme nós vemos aqui nessa figura. Então, o fabricante desse papelão, ele compra o papel em bobinas, de comprimento variável, supondo que a folha sanfonada, essa que está aqui, descreva uma curva composta por uma sequência de semicircunferências com concavidades alternadas de raio externo de 1,5 milímetros. Determine qual que deve ser essa quantidade de papel da bobina que gerará a folha sanfonada, com a precisão de centímetros, para que no processo de fabricação do papelão, esta se esgote no mesmo instante das outras bolinhas, de 102 metros de comprimento de papel. Então, que produzirão as faces lisas aí para esse papelão? Aqui ele fala para utilizar π com o valor aproximado de 3,14. Então, nós podemos observar que em cada semicircunferência, medindo π vezes raio, existe uma correspondência para o pedaço do papelão da parte lisa, né, que mede 2 raios. Então, e vice-versa também. Então, assim como 102 metros de comprimento de papel para as faces lisas terão correspondência como? Então, é 102 metros dividido por 2 vezes 0,0015 metros. Isso é igual a 102, esse valor aproximado que vai ser 0,003. Então, a semicircunferência vai ser de 34 mil. E agora, o comprimento desse rolo da face sanfonada, ele vai ter quanto? 34 mil vezes π vezes o raio, né? Então, vai ser quanto? Lá no final, nós vamos ter 160 metros e 14 centímetros. Então, a opção correta é a opção
B. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a tia que eu vou ajudando vocês, ok?